life to my empty soul that longs to be new. I reach for you, I seek for you, 'cause your love gives me new life. And it's only by your grace that I am alive. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de obstáculo para os judeus, nem aos gregos, nem para a igreja de Deus. Assim como eu também, em todas as coisas, procuro agradar, não buscando meu próprio proveito, mas o que é de muitos, para que possam ser salvos. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 31 a 33 e capítulo 11, versículo 1. A paz do Senhor Jesus, irmãos que estão ouvindo este áudio. Quem está falando aqui é a Rosane, e o título dessa mensagem é Tudo Menos um Risoto. Irmãos, eu vou conversar com vocês de uma maneira bem informal. Não estou lendo nada, vou comentar uma situação bem recente que aconteceu na minha vida, que o Senhor ministrou para mim a respeito da pressa, da pressão e da pressa. Duas palavras parecidas e que muitas vezes acabam atrapalhando a nossa vida, acabam atrapalhando o nosso caminhar com o Senhor Jesus. E, irmãos, quando eu estava na aviação, eu mencionei aos irmãos que eu aproveitaria das experiências que eu tive na aviação também, que o Senhor me ensinou sobre excelência. Poderia ser o voo mais rápido, eu teria que ser excelente no voo mais rápido, o voo que tem menos tempo. O guardanapo ele deve ser dobrado de uma maneira triangular quando eu vou entregar uma bebida, e quando eu vou entregar a bebida, alguma outra bebida, ele deve ser dobrado de maneira retangular. Independente do tempo de voo, independente se era um voo longo ou curto, eu tinha que ser excelente até para dobrar um guardanapo. Eu não poderia simplesmente entregar para o cliente um guardanapo dobrado de qualquer maneira. Então, eu tinha que respeitar isso. Apesar da pressa, eu não poderia deixar a excelência de lado. Então, eu estava meditando a respeito disso, nesse dia que o Senhor conversou comigo. Algumas vezes o Senhor, ele me fala somente uma palavra, outras vezes ele me fala uma frase, e algumas vezes ele me dá a informação completa, um conjunto completo de informações. E nesse dia ele me deu uma frase. Eu estava indo para o trabalho de ônibus, quando o ônibus parou no semáforo, eu vi o anúncio de uma propaganda de risoto express. Era uma propaganda de uma marca X, que não vem ao caso, e essa marca estava prometendo um risoto feito em 2 minutos. 2 minutos. Nesse momento que eu estava conversando com o Senhor sobre a pressão, sobre o fato de ser resistente à pressão e procurar agradar ao Senhor em primeiro lugar. Nesse momento, os meus olhos se depararam com aquele anúncio do Risoto Express. E o Senhor imediatamente falou comigo essa frase: tudo menos um risoto. Eu fiquei pensando naquilo e perguntei, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? E ele ficou quieto. Eu trabalhei aquele dia normalmente, voltei para casa e perguntei a respeito daquilo para o Senhor e comecei a buscar a Ele. A respeito daquela frase, o que o Senhor quer me dizer com essa frase? E então ele começou a explanar para mim a situação. E o que ele falou, irmãos, foi mais ou menos o seguinte: filha, se você fosse preparar para mim um risoto, você faria o quê? Entraria no mercado, iria apenas no corredor que tem aquele risoto express que fica pronto em 2 minutos?
Ou você andaria pelos corredores específicos, atrás dos ingredientes específicos, escolheria os melhores ingredientes, teria todo um tempo maior de preparo, faria um prato com uma apresentação agradável? O que você escolheria se você fosse preparar um risoto para mim? Claro, né, irmãos? Imediatamente eu pensei na segunda opção. Então o Senhor, ele falou comigo que muitos de nós têm oferecido a Ele, nessa alegoria, irmãos, tudo, menos um risoto. Na nossa pressa, na nossa vontade de fazer as coisas, a gente tem atropelado etapas que o Senhor não gostaria de atropelar. Nós temos corrido até o corredor do Risoto Express, pegado aquele pacotinho, espiritualmente falando, tá, irmãos? Por favor, entendam aqui, isso é uma alegoria espiritual. Você vai encaixar naquilo que está acontecendo na tua vida hoje. O que é que está acontecendo na tua vida que você tem feito com pressa? Sem olhar, sem atentar para a excelência, sem atentar para os detalhes. Nesse momento que o Senhor, ele foi como se eu praticamente me imaginasse num corredor escolhendo os ingredientes para fazer um risoto para o Senhor Jesus. E, irmãos, o que o Senhor ministrou no meu coração Ele não é digno da melhor escolha? Ele não é digno do tempo que você vai percorrer pelos corredores procurando ingrediente por ingrediente. Ele não é digno da lavagem dos ingredientes, da escolha de temperos. Ele não é digno porque na aviação os clientes que eu servia, eles mereciam um guardanapo dobrado de uma maneira X ou de uma maneira Y. Clientes, pessoas desconhecidas para mim, que nunca me fizeram nada. E aquele que derramou o sangue puro dele por mim, ele não é digno? Não é digno. Não é digno de um tempo de preparo. Não é digno da escolha dos melhores ingredientes. Não é digno da espera do cozimento adequado. Não é digno da apresentação agradável de um prato, da colocação dos talheres na mesa, da melhor escolha da toalha, da melhor escolha da bebida que vai acompanhar o risoto. Então, transferindo isso, traduzindo para a nossa situação atual, seja lá o que for que você esteja vivendo, o Senhor Jesus não é digno. Ele não é digno de um treinamento. Ele não é digno de uma busca de aperfeiçoamento. Ele não é digno de uma demora um pouco mais longa, mas uma apresentação de algo agradável aos olhos. Ele não é digno. Aquele que derramou o seu sangue por nós não é digno. Ele tem pressa, sim, como um voo que tem pressa, um voo rápido, onde eu tinha os clientes para servir, mas eu não podia ignorar a excelência na simples dobradura de um guardanapo. Quanto mais o meu rei, o teu rei, irmão, o teu rei, irmã, ele não é digno que apesar da pressa você faça com excelência, você escolha com excelência, você se treine com excelência. Irmãos, aquele menininho da Bíblia que tinha os pães e os peixinhos, ele era simplesinho, ele tinha algo simples. O Senhor alimentou multidões ali com aquele pequeno alimento simplesinho que o menino tinha. O Senhor, ele vai usar as coisas simples que nós temos para alimentar multidões, mas nós temos que ter aquilo. O que é que você tem nas mãos hoje? Use com excelência para o Senhor, porque Ele é digno. Use com excelência. Isso faz parte do mergulhar fundo. Então, apesar de todas as cobranças, apesar de todas as exigências, o Senhor Jesus é digno de uma demora um pouco maior, mas de um tempo de preparo adequado, um cozimento adequado, uma apresentação de prato adequada. Ele é digno. Porque se seres humanos são dignos de serem bem atendidos,
na aviação, com excelência. Muito mais o nosso Rei, irmãos. Muito mais o nosso Rei. Então, que essa situação que Ele me ensinou do risoto express fique também alojada aí no seu coraçãozinho, irmão. No seu coraçãozinho, irmã. Que quando você sentir tentação, uma pressão de fazer algo correndo, porque há pessoas te cobrando, só que aquilo é para o Senhor. Em primeiro lugar, aquilo é para o Senhor. Lembra dessa história do risoto e pense do que o meu rei é digno. Que eu atravesse apenas um corredor e faça algo que fique pronto em 2 minutos? Ou que eu vá corredor por corredor? Que eu tenha muito mais tempo despendido naquela tarefa, mas que eu escolha os ingredientes de qualidade, que o tempo de cozimento seja o tempo adequado e que a apresentação do prato seja a melhor possível, porque Ele é digno. Então, que o Senhor abençoe a tua vida, em nome de Jesus.